Olá e sejam muito bem-vindos a mais uma revisão do Excel. Nessa aqui a gente vai falar um pouco sobre fórmulas e também funções, tudo bem? Bom, então vamos começar da seguinte forma. Eu tenho aqui aquela planilha que nós trabalhamos no vídeo anterior e ela traz aqui pra gente, deixa eu só aproximar um pouco. Deixa aparecer aqui a ferramenta lupa. Ela já apareceu aqui. Bom, então nós temos aqui a formatação, onde aprendemos a mover a nossa tabela, tanto para a direita como para baixo, ou para qualquer outra direção que a gente queira, mas a gente sabe que, se isso for feito, a gente pode precisar ajustar a largura ou a altura da linha, tá, gente? Largura da coluna e a altura da linha, tudo bem? Aqui nós vimos algumas dicas sobre um intervalo que o Excel considera, e aí você pode usar a alça de preenchimento para dar uma continuidade. Nós vimos isso daqui nessa planilha. E aqui em outras formatações, nós aprendemos também a trabalhar com algumas questões de representação de dados aqui no Excel. Como é o caso do tipo, né, moeda e contábil também, assim como essa parte aqui de você aumentar casas decimais ou diminuir casas decimais. Detalhe importante, aproveitando para a gente trazer mais uma ideia. Digamos que você esteja nessa planilha e que você colocou aqui o valor 1000, dessa forma, sem colocar ponto, sem colocar vírgula, nem nada. Existe aqui, no grupo número, um botão que se chama separador de milhares, tá bom? Quando você clica sobre esse botão, o que acontece? Ele coloca ponto onde deve existir ponto, ele coloca vírgula aonde deve existir a vírgula. Tá bom, gente? Então pode ser muito interessante de vocês utilizarem esse botão para trazer esta representação. Um outro detalhe muito importante. Se eu colocar aqui o valor 1, eu tenho aqui o número 1, e aqui no grupo número eu tenho também esse símbolo de porcentagem. Tá bom? Então se eu tenho aqui o número 1, eu dou um clique em porcentagem, o que vai acontecer? O Excel ele vai considerar 100%, tá bom? E se isso acontecer, o que você pode fazer caso o seu interesse seja colocar apenas 1%? Olha só, eu tenho aqui o 100%, digito 1, dou Enter, tá resolvido. Ou então, vamos imaginar que você queira que o 1% ele apareça logo de início. Então, eu vou escolher aqui uma célula que pode ser, por exemplo, L1, ok? Vou clicar aqui na porcentagem, pronto. Por enquanto aqui eu não tenho nenhum valor, porém aqui eu já percebo que o tipo de dado esperado é um dado que vai ter a porcentagem. Então, nesse momento, se eu digitar o número 1 e apertar Enter, eu tenho 1%, tá bom? A gente usa muito isso aqui quando a gente quer preparar a nossa planilha, mais exatamente algumas células para receber esses tipos de valores, tá bom? Por exemplo, vamos supor que você queira pegar o intervalo do L1, vamos contar aqui, ó, L2, 3, 4, 5. Digamos que daqui até aqui você deseja colocar porcentagem. Então você seleciona, vai clicar aqui nesse símbolo de porcentagem, e agora o que você digitar dentro dessas células será considerado como porcentagem. Ó, 1%, 1,5%, ele arredondou e colocou 2%, né? Colocar aqui, ó, 7, colocar aqui 20, e aí ele vai praticamente representando com o símbolo de porcentagem, tá bom? Então isso é muito utilizado. Da mesma forma, se você quiser, por exemplo, eu quero que do N1 até o N4, por exemplo, eu coloquei até o L5, né? Vamos colocar aqui 50%, pronto. Então vamos do N1 até o N5. Eu quero que aqui, nessas células, apareçam valores com a representação de número. Pronto. Agora eu vou digitar aqui, ó, 10, dou Enter, 20, dou Enter, 30, dou Enter, 40, Enter, 50, Enter. Então, como eu selecionei antes esse intervalo e eu apliquei aqui o tipo número, quando eu digitar, ele já vai vir com essa representação, tá bom? Bom, então isso acrescenta alguns detalhes
da nossa última aula, tá, gente? Isso é muito importante, porque em algum momento nós vamos precisar utilizar esse tipo de representação. Vamos agora construir mais uma planilha. Vamos clicar aqui no mais. E eu vou chamar essa planilha de fórmulas. Pode ser fórmulas básicas. Pronto. E aí na próxima planilha a gente trabalha com a parte de funções, tá bom? Mas por enquanto fórmulas básicas. E nós vamos colocar aqui duas colunas para representar os valores que a gente quer. Então eu vou colocar valor 1, valor 2 e aqui vai ser resultado. Tá bom? E aí eu faço o seguinte, aqui eu vou colocar 10, aqui eu vou colocar o 5, aqui eu vou colocar o 20, aqui eu vou colocar 30. São valores aleatórios, né? 45, aqui eu coloco 9, aqui eu vou colocar 15 e aqui, deixa eu ver, 3. Pronto. Muito bem. E aí eu vou aproveitar e fazer o seguinte, eu tenho esses valores, isso aqui é uma pequena tabela que nós estamos construindo, tá bom? A gente vai selecionar toda ela começando pelo valor 1. Novamente, a gente pega sempre aqui no começo, ou melhor, sempre no meio da célula, tá bom? A gente vai clicar com o botão esquerdo do mouse, segurar e arrastar até aonde a gente quer, que nesse caso é no C5, tá, gente? E aí nós temos a nossa tabelinha selecionada, tá bom? Reforçando, a seleção começa pegando no meio da célula, tá, gente? Tomem cuidado para não pegar, por exemplo, no contorno, porque senão você vai deslocar o valor que está na célula, tá bom? Bom, vamos fazer uma pequena formatação. Vamos pegar aqui bordas, todas as bordas, e aqui eu vou selecionar também e colocar um fundo amarelo. Pronto. Legal. Agora, para que a gente possa praticar algumas coisas, vamos fazer assim. Ao invés de resultado, eu vou digitar soma. Tudo bem? E aí você já sabe que aqui a gente vai ter o resultado de uma soma. Tá bom? Muito bem. Vou selecionar a tabela. Vou copiar isso, tá, gente? Para copiar é muito simples. Você pode vir aqui, por exemplo, na página inicial. Aqui você vai ter os comandos copiar, recortar e depois colar. Então você pode clicar em copiar. Ele mostra ali que já existe uma seleção, que é de onde vai sair a cópia, né, que a gente vai fazer. Vou clicar, por exemplo, em F1 e vou clicar em colar. Tá aqui, gente, uma prancheta com uma folha em branco. Pronto. A seleção continua, tá bom? Indicando de onde está saindo essa cópia. Eu posso colar mais vezes, tá, gente? Eu posso vir aqui, por exemplo, no A7. Vou clicar aqui, vou clicar em colar. Eu venho aqui no F7, vou colar, prontinho. E é isso. Bom, eu preciso disso daqui. Para sair esta seleção, a gente pode pressionar a tecla ESC, tá, gente? Prontinho, apertou ESC, aquela seleção ela vai sair. Isso porque agora a gente não vai continuar colando, né? E aí a gente vai apenas substituir algumas coisas aqui, como por exemplo, aqui no H1 eu vou colocar, ao invés de soma, subtração. Aqui em C7 eu vou colocar multiplicação. Como ficou um pouco pequena a largura do C, da célula C, ou melhor, da coluna C, o que eu faço? Eu vou pegar aqui no limite do C, puxar um pouquinho para a direita, tá bom? Lembrando, sempre que você quiser aumentar a largura de uma coluna, você deve pegar no finalzinho dela, nessa linha, aí você vai clicar com o botão esquerdo, segurar, e arrastando para a direita você aumenta e para a esquerda você vai diminuindo, tá bom? Fala uma pergunta, eu posso dar 2 cliques aqui para autoajustar a largura? Pode. 2 cliques vai fazer um autoajuste com base no maior valor, tá bom? E aqui eu vou colocar divisão, tá, gente? Divisão. Aqui está tudo bem. Agora a gente começa a fazer as nossas contas, né? A utilizar as nossas fórmulas. O Excel, no Excel você vai perceber que
a gente vai conseguir resolver muita coisa utilizando fórmulas. E vai ter alguns casos em que a gente vai utilizar funções. Existe uma pequena diferença entre as fórmulas e as funções. As fórmulas são expressões matemáticas que você vai construir com base nas ideias que você tem. Por exemplo, eu posso pegar um valor e eu posso somar com outro valor. Isso é uma fórmula, né? Eu posso pegar um valor e eu posso subtrair de um outro valor. Tá bom? Isso é uma fórmula. Deixa eu trazer aqui para vocês um desenho para ilustrar melhor isso. Deixa eu só aumentar um pouco. Legal? E aí, vamos lá para poder representar isso. Seguinte. Então, no caso da fórmula, eu vou colocar aqui um F para representar a fórmula desse jeito, e a função eu vou deixar com F assim, tá, gente? Tá bom? Então, no caso da fórmula, o que a gente faz? Sempre a gente começa com igual, tá, gente? Isso é uma regra do Excel. Quando você quiser começar uma conta ou quiser utilizar uma função, você precisa informar através do sinal de igual, tá bom? Diferente de uma calculadora, que você digita, por exemplo, 10 mais 15. E aí, quando você coloca o igual na calculadora, ela vai te dar um resultado. Aqui no Excel não é assim, tá? No caso do Excel, você vai começar sempre com o sinal de igualdade e só depois é que você vai colocar a sua expressão. Por exemplo, 10 mais 5. E aí, para que você obtenha o resultado, você vai pressionar simplesmente, depois de ter feito a conta, a tecla Enter. Tá bom, gente? Então, é assim que a gente vai trabalhar. E aí a gente pode utilizar para fazer uma conta de mais, a gente pode utilizar para fazer uma continha de menos, tá vendo? É o traço, né? A gente pode fazer uma conta de multiplicação e aí a gente utiliza o asterisco, né? A gente pode usar para fazer uma conta de divisão também. Nesse caso, a divisão vai trazer aqui o símbolo de uma barra, tá bom? A gente está muito acostumado com esse tipo de representação, mas no Excel não é, né? Essa tecla aqui. Nós não vamos procurar essa tecla. A tecla que a gente vai procurar é a tecla com a barra inclinada, tá bom, gente? Então, ela representa a divisão, tá bom? Então, nós temos aqui adição, subtração. Vamos simplesmente cercar aqui, ó, adição, subtração, multiplicação e a divisão, tá bom? E aí a gente pode também, no caso da fórmula, a gente pode utilizar, colocando aqui, gente, por exemplo, eu quero encontrar uma média, né? Então eu posso abrir o parênteses. Quando eu abro o parênteses, eu estou dizendo que eu estou dando uma prioridade para uma conta. Eu posso colocar, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, 5 mais 5, né? Aí eu coloco aqui mais 10. E aí vamos supor que isso aqui sejam 3 notas, né? Então eu tenho 5 mais o 5, 10 mais 10, 20, tá? E aí, no caso, o que eu posso fazer? Vamos colocar um valor mais fácil para a gente poder trabalhar e não precisarmos aqui ficar tão preocupados. Vamos colocar algo mais arredondado, tipo 5 mais 5 mais 5. E aí você pode vir aqui, por exemplo, e dividir por 3. Né? Então você tem aqui 5, 10, 15. E se eu dividir por 3, o resultado vai ser 5. Tá bom? Então fica um trabalho mais fácil, um trabalho mais simplificado, dá para a gente poder trabalhar tranquilamente. E nesse caso, o que está acontecendo? Quando eu coloco algum valor dentro de parênteses, né, eu estou dizendo que essa conta dentro do parênteses, ela precisa ser resolvida antes, e aí, depois que a gente conseguir o resultado, é que a gente vai resolver com o que está lá fora. Nesse caso, é o 15 dividido por 3. Tá bom, gente? Lembrando que na matemática a gente tem aquela ordem de precedência de operadores. Então, se você tem uma conta, por exemplo, assim, ó, 2 mais 2 mais 2. Aí eu tenho aqui 2 mais 2, 4 mais 2, 6. Legal, continha simples, dá para trabalhar tranquilamente. Mas se eu tiver aqui uma multiplicação, o que vai acontecer? Olha só, gente. Eu tenho 2 mais 2
se eu fosse fazer essa soma, né? 2 mais 2, 4 vezes 2 daria 8, mas na realidade não é assim que funciona, porque eu tenho aqui uma multiplicação e a multiplicação tem uma ordem de precedência maior do que a adição. Então primeiro eu faço a multiplicação e depois, deixa eu só pegar aqui a borracha, para a gente poder apagar isso aqui, pegar o pincel de novo. Então, se eu tenho adição e multiplicação, e eu sei que a multiplicação ela é mais importante que a adição, o que eu faço? Esse 2 eu vou descer ele, vou colocar o mais, e vou pegar o resultado que eu tenho aqui. Nesse caso, 2 vezes 2 vai dar 4, e o resultado é 6. Tá bom? Então, existe a precedência de operadores, e o Excel ele também trabalha super bem sobre isso, tá, gente? Bom, vamos continuar. Só reforçando aqui a ideia que eu estava trazendo para vocês. Deixa eu abrir um novo arquivo. Quando eu coloco algum tipo de conta entre parênteses, eu estou dizendo que essa conta ela precisa ser resolvida primeiro, depois o que está aqui fora, tá, gente? Então, em segundo lugar, a gente resolve o que está lá fora. O Excel sabe disso também. Só estou trazendo essa ideia para que vocês tenham alguma lembrança aí sobre essas fórmulas, né? E isso pode ajudar em algumas questões para entender os resultados que vão aparecer para vocês. Bom, então, sobre fórmulas é isso, né? Agora vamos pensar um pouco na parte de funções. A função, ela começa também com o igual. Só que diferente da fórmula, a função ela vai ter um nome, tá, gente? É algo que já está pronto, já foi construído pelos desenvolvedores do Excel, tá bom? Então, a função ela já está pronta, você só precisa saber como utilizá-la, tá bom? Então, vamos pegar aqui uma função, por exemplo, soma. Observem que isso já é diferente, né, da fórmula, tá? E você vai abrir o parênteses. Então, isso daqui é o formato de uma função no Excel. Eu começo com igual, eu coloco o nome da função que eu desejo utilizar, e existem várias funções, tá? E abro o parênteses, tudo junto, tá, gente? Eu não posso separar isso. E aqui dentro, o que eu coloco? Eu coloco os argumentos. Argumentos. Os argumentos são valores que a gente vai passar para a função, para que com esses valores ela consiga resolver e nos retornar, nos trazer um resultado, tá bom? Bom, então foi apenas uma explicação, vamos para o Excel para a gente poder trabalhar um pouco. Primeiro com a parte de fórmulas. Então vamos aqui resolver a nossa primeira tabela. Vou colocar cores diferentes aqui para a gente poder termos aqui uma ideia um pouco mais variada, né? Bom, vamos lá. Então soma. Começo com igual, isso é regra. Eu posso digitar o 10, que é o que eu estou percebendo aqui, o valor 1, no caso do A2 eu tenho 10. Posso colocar mais o 5, tá bom? A gente pode fazer uma conta dessa forma, mas quero trazer uma dica legal para vocês. Depois que eu coloco o sinal de igual, eu posso clicar sobre o 10, e assim eu pego a célula que tem o 10. Isso é muito mais útil para a gente, tá, gente? E aí eu vou clicar sobre o 5. Dessa forma, eu estou dizendo o seguinte: Excel, pegue aquilo que está dentro do A2, que nesse caso é o 10, e eu quero que você faça uma soma. Com quem? Com o que eu tenho dentro do B2. O que eu tenho dentro do B2 é o 5. Então, se eu pegar o que tem dentro do A2 mais o que está dentro do B2, vai me dar 15, tá, gente? Por quê? O A2 tem 10, tá bom? Então, imaginem o 10 aqui. O B2 tem 5. 10 mais 5 vai dar o 15. Tecla Enter e o resultado está ali, gente. Legal. Agora a gente vai continuar seguindo essa mesma orientação. Começamos com igual, vou clicar sobre o 20, vou colocar o sinal de adição, clicar sobre o 30. Tecla Enter. Colocamos o igual, vou clicar sobre o 45 mais, vou clicar sobre o 9, tecla Enter. E aqui a mesma coisa, sinal de igual, vou clicar sobre o 15, sinal de mais, vou clicar sobre o 3, e agora eu dou Enter. E está resolvido, tá, gente? Olha que fácil. Muito bem. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos resolver a subtração. Na subtração, o que muda
é apenas o operador, tá, gente? Começamos com igual, vou pegar o 10, vou colocar o hífen, ou traço, ou menos, tá bom? Vou clicar sobre o 5 e apertar Enter. Resultado 5. 10 menos 5, resultado 5. Aqui eu começo com o igual, vou clicar sobre o 20, menos 30, e aí eu tenho 20. Vou tirar 30, vou ficar devendo. Então eu tenho aqui menos 10, tá bom, gente? E aí, continuando, colocamos o igual, 45 menos o 9, e nos dá 36. E assim a gente vai resolvendo as outras, né? Da mesma forma, seguindo o mesmo padrão. Vamos para a multiplicação. Vou clicar aqui, colocar o igual. Sempre a gente começa com o igual, não podemos esquecer disso. Vou pegar e clicar sobre o 10. Agora, o sinal que eu utilizo é o asterisco, tá bom? Ele representa a multiplicação. Vou clicar sobre o 5, tecla Enter. Então, 10 vezes 5, 50. Olha que legal. Aqui embaixo eu faço a mesma coisa, igual. Vou pegar o 20 e vou multiplicar pelo 30. Dou Enter aqui, eu tenho esse valor. E assim a gente vai fazendo, tá, gente? Começamos sempre com sinal de igual, 45 vezes o 9. Tecla Enter. Como aqui você já entendeu, você pode resolver também. Vou fazer aqui a divisão uma vez, e aí como você também já percebeu, aí você vai resolvendo os demais. Então, igual, vou clicar sobre o 10, barra, que é a nossa divisão. Vou clicar sobre o 5 e tecla Enter. E aí o restante você pode resolver, tá bom? Então, usando fórmulas, é assim que a gente vai resolvendo. Fábio, uma pergunta. Como é que eu posso resolver aquela questão da média? Tem como mostrar? Tem. A gente pode fazer o seguinte, vamos supor que eu tenho aqui, ó, nota 1, nota 2 e nota 3. Tá bom? E aqui eu tenho média. Eu estou colocando aqui esses nomes, tá, gente? Mas os nomes, eles não vão solucionar nada, eles só vão apenas nos orientar sobre quais valores que a gente vai ter que colocar aqui embaixo, tá bom? Mas eles não participam da fórmula, tá bom? Então, se você colocar nota 1, ou se você quiser colocar, por exemplo, exercício 1, tá bom? Tanto faz. Eu só utilizo esses nomes aqui para poder ter uma ideia do que eu estarei colocando logo abaixo, tá? Então aqui eu vou colocar, por exemplo, 10, aqui eu vou colocar o 5, aqui eu vou colocar o 7. Pronto. Então, vamos supor que um aluno, deixa eu colocar aqui as bordas para ficar mais bonito, um aluno, ele tirou na primeira prova a nota 10, na segunda a nota 5 e na terceira a nota 7. E aí, agora eu quero saber qual é a média desse aluno, tá bom? A gente vai fazer, então, o seguinte. Olha que fácil. Igual, tá bom? Vou abrir o parênteses. Aparece até uma carinha triste ali pra gente. É difícil você olhar para isso e não interpretar como uma carinha triste hoje em dia. E eu vou pegar o 10 primeiro, mais o 5, mais o 7. Tá bom? Repetindo. Depois que eu abri o parênteses, eu cliquei sobre o 10. Sinal de mais, vou clicar sobre o 5. Sinal de mais, clicar sobre o 7. Vou fechar o parênteses. E aí a gente vai contar quantos valores que nós estamos somando. Nós estamos somando 1, 2, 3. Se são 3 valores, eu divido por 3, tá bom? E tecla Enter. E aí o Excel apresenta para nós aqui o resultado. A média do aluno é 7,33, tá bom? Legal. E aí, se você quiser arredondar, você pode clicar aqui e vir aqui em diminuir casas decimais. E além de você diminuir, fica mais bonito, né? E agora a gente pode continuar. Tá bom? Então, tudo isso com fórmulas, tá, gente? Olha que tranquilo fazer isso, né? Outra coisa, né, que a gente pode fazer, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho aqui o preço de... Vou colocar assim, mouse. Vou colocar assim, preço. Vou colocar 45. E esse preço, ele é... Vamos fazer diferente? Porque assim ficou meio, né, desorganizado. Vamos colocar aqui, ó, nome, ou melhor, produto.
preço e desconto. Opa, desconto. Agora sim, vou selecionar aqui, porque eu quero preencher todos esses. Colocar bordas, vou colocar aqui, ó, mouse, teclado e colocar um short aqui, que não tem nada a ver, mas vamos colocar ele, né? Short, assim, ou short mesmo, né? O termo short é algo curto, né? Vamos colocar aqui 45, aqui vamos colocar 79 e aqui vamos colocar como 65. Muito bem. Agora vamos imaginar o seguinte. Digamos que esses produtos eles estão com um desconto de 10%. Só que olha só, Fábio, aqui eu não tenho 10%, aqui eu tenho 10%, né? Então a gente vai se lembrar daquela ideia que eu compartilhei lá atrás. Eu posso selecionar antes, posso clicar aqui na porcentagem, legal. Então isso daqui, gente, já está com o tipo porcentagem. Agora sim, eu vou digitar aqui, ó, 10. Vamos supor que o teclado ele está com 15% de desconto e que o short ele está com 25% de desconto, tá bom? E aqui eu vou colocar valor desconto e abrir aqui um pouquinho a nossa coluna N, colocar aqui uma borda e olha que legal essa parte, né, do Excel. A gente pode usar o Excel também para poder descobrir o valor de um desconto. Então eu posso colocar aqui, ó, igual, vou clicar aqui, por exemplo, no preço e simplesmente eu vou multiplicar esse preço pelo valor da porcentagem, tá bom? Vou apertar Enter aqui. Olha lá, gente. Então, 10% de 65 dá 6,5. E a gente pode fazer a mesma coisa com o teclado. Começa com igual, sempre. Vou pegar o preço e vou multiplicar por 15%. Tá bom? Então, é a mesma fórmula. Tecla Enter e eu tenho 11,85. Eu posso agora também pegar o 45 e multiplicar por 25%, tá bom? Bom, então é isso. Conseguimos ver algumas coisas aqui. Como o vídeo ficou um pouco extenso, tá, gente? Eu vou parar por aqui. Nós vimos algumas questões sobre fórmulas. E aí, em um próximo vídeo, a gente fala então sobre o uso de funções. E aí eu consigo trazer com um pouco mais de tranquilidade para que vocês possam conhecer de uma forma mais tranquila, de uma forma mais devagar, né, digamos assim, para a gente pegar direitinho essa questão, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, pratique essas coisas e nos vemos muito em breve. Até mais!